Como estudar para o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, para os cargos de inspetor e investigador. Aqui nesse vídeo vou fazer uma breve análise do edital e vou te ensinar a estudar para essa prova. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. E se você acabou de entrar de paraquedas nessa vida bandida, esse vídeo é ainda mais importante para você. Você não sabe o que significa estudar para concurso e eu vou te dizer, vou te ensinar aqui, ok? Bom, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, a banca é FGV. Deixa eu te falar uma coisa, se você estivesse estudando para concurso há alguns anos, para outras bancas, tipo CESP, Sesgran Rio, FCC, e você fosse fazer uma prova FGV sem treinar provas anteriores, questões de concursos anteriores e tal, você ia ter muita dificuldade. FGV é uma banca diferentona, tem uma cobrança bem interessante, difícil, é de alto nível. E aí você precisa se acostumar com o jeito da banca, tá? Está estudando para concurso, treinou outras bancas, beleza, agora você precisa treinar FGV. Mas, se você nem estuda para concurso ainda, está começando agora, há pouco tempo, está na louca, deixa eu te contar uma coisa. Você pode ler tudo, você pode resumir todas as matérias, você pode fazer mapa mental, o bizu que você quiser. Se você não treinar questões da FGV, você não passa nesse concurso. Simples e direto. Tem uma frase que eu digo há muito tempo aqui no YouTube que é: não passa quem sabe mais, passa quem acerta mais questões. E isso é muito, muito mais verdade quando se trata de FGV. Ok? Então, atenção para isso. Você tem que fazer muitas questões. A sua preparação tem que levar isso aí em consideração. Diogo, eu vou ter que escolher aqui, não vai dar tempo de fazer tudo. Será que eu faço um resumo ou eu faço questões? Faça questões. Será que eu faço um mapa mental? Faça questões. Na dúvida, faça questões. Você não vai passar um concurso FGV sem treinar muitas questões. Isso dito, vamos a algumas informações rápidas aqui do edital. A prova de inspetor, ela vai estar prevista para o dia 30 de janeiro do ano que vem, 2022, e a prova de investigador está prevista para o dia 13 de fevereiro. Aqui vocês vão ver que as duas provas são muito parecidas. Eu peguei e fiz um levantamento da quantidade de aulas, né, aqui no caso de um cursinho online em PDF, mas eu levantei a quantidade de aulas mais para a gente comparar quais são as maiores, quais são as menores, aquela coisa. Mas é interessante saber o seguinte: inspetor tem previsão de 100 vagas imediatas e investigador tem a previsão de 200 vagas imediatas. Ou seja, investigador tem o dobro do número de vagas. Isso é importante, tá? O problema é que se todo mundo pensar isso e for fazer essa prova, vai ser mais difícil passar nela do que na outra. Mas, enfim, é difícil prever isso. Diogo, você acha que eu devo fazer de investigador porque tem o dobro de vagas? Olha, teoricamente sim, mas, como eu falei, se todo mundo pensar isso, a prova pode acabar ficando mais concorrida. E, na verdade, são datas diferentes, faça as duas. O conteúdo programático é muito, muito parecido, praticamente igual. Inspetor tem menos vagas e tem um pouquinho mais de aulas, um pouquinho mais de conteúdo programático para estudar, mas vale a pena você fazer as duas, tá? Em ambas as provas a gente tem a divisão em 3 blocos. A gente tem um primeiro bloco com português, a gente tem o segundo bloco dos direitos e a gente tem o terceiro bloco de informática. Tá no edital, você tem que acertar pelo menos metade das questões de cada um desses blocos. Beleza? No mínimo 15 questões de português, no mínimo 5 questões de informática e no mínimo 30 das 60 questões de conhecimentos específicos dos direitos e das legislações aqui. Beleza? Dentro das matérias não tem problema, você pode zerar penal, enfim, não tem problema, você só precisa fazer o mínimo de 50% no bloco. E é isso que está escrito aqui. E o critério de desempate, e acredite, pode ter muita gente empatada, né? Mas o critério de desempate, o primeiro deles ali que interessa para a gente é a sua nota em noções de direito, é a sua nota no bloco 2, esse bloco das legislações. O critério seguinte é a quantidade de acertos em língua portuguesa. Então, nesse vídeo aqui, eu vou analisar o tamanho de cada matéria para te dizer como que você deve dividir
a sua carga horária entre essas matérias, aí, como é que você faz um planejamento de estudos. Vamos falar de revisão também, como que você faz revisões para não esquecer o que você está estudando, e vou citar também a possibilidade de você ir direto nos assuntos que são cobrados com mais frequência pela banca. Vou te mostrar um exemplo aqui disso, e você encontra mais informações, a análise completa estatística de quais são os assuntos mais cobrados pela banca, dentro do site estudocompleto.com.br, na comunidade Estudo Completo, na qual você encontra também muitas aulas minhas ensinando a estudar para concurso. Então, tem muita coisa lá, muito conteúdo meu de técnica de estudo, você encontra lá na comunidade. É bem legal. Mas vamos lá. Então vamos lá. Língua portuguesa é disparadamente a matéria que vale mais pontos. Você vai ter 30 questões de língua portuguesa em ambos os casos e você não pode estar mal em português. Ah, Diogo, mas eu já sei português, eu já estudei, né? Eu tenho uma base e tal, eu vou ganhar muito mais conhecimento nas outras matérias. Sim, de certa forma, sim, você tem muito a aprender nas outras matérias, até mais do que você tem em português, mas vale muito mais pontos. Então aqui eu botei uma média, como a gente tem 5 matérias e 60 questões, você vai ter em média 12 questões de cada matéria. Eu não vou chutar qual matéria vai ser mais importante e tal, mas em média você vai ter aqui 12 questões de cada uma, e língua portuguesa sozinha vale 30, não dá para vacilar. Tem que dar uma carga horária alta para a língua portuguesa, porque vale muito ponto e porque a língua portuguesa da FGV não é fácil. Quem estuda para concurso de alto nível e está bem, muitas vezes passa dificuldade estudando para prova da FGV, especialmente de língua portuguesa. Então, eu sugiro que se você tiver um mínimo de base em língua portuguesa, consiga entender, escrever, fazer o mínimo possível, vai direto para as questões. O custo-benefício vai ser melhor. Você pega uma aula, você pode pegar o seu PDF, o cursinho online, o livro que você comprou, enfim. Faz a bateria de questões de cada capítulo ou de cada aula primeiro, faz a bateria, depois você corrige e vê o que você errou, por que você errou, qual é o certo, etc. e tal. Primeiro faz as questões e só mexe com o que você errou. Não fica correndo atrás de aprender aquilo que você está acertando. Está acertando, está ótimo, gasta tempo com aquilo que você está errando. Esse é o chamado estudo reverso, é você fazer primeiro as questões, depois ler a teoria, depois ter contato com a teoria. Mas como língua portuguesa todo mundo já estudou, não é exatamente um estudo reverso, né? É mais uma revisão via questões. Recomendo, e português tem que ter uma carga horária alta no seu planejamento de estudos, no seu ciclo de estudos. Se você estiver vendo esse vídeo dentro da comunidade Estudo Completo, o próximo vídeo é aquele em que eu ensino a criar o seu próprio ciclo de estudos para essa prova. Eu vou te ensinar com a minha planilha geradora de ciclo de estudos como é que você vai fazer para poder criar o seu ciclo. Bem legal, se você está na comunidade, parabéns, é o próximo vídeo. Se você não estiver na comunidade, entra, clica no link na descrição e vê como é que funciona. Informática. Informática vale pouquinhos pontos, 10 questões e vale menos do que todas as outras matérias, mas tem aquele problema da nota mínima 50%. Então você vai ter que estudar informática, vai ter que aprender informática, senão você pode ser eliminado. Se você acertar, Diogo, acertei 4 das 10 questões, você está eliminado do concurso. O mínimo é 50% nessas 10 questões aqui. Não é uma sensação legal, isso aconteceu comigo na prova de auditor da Receita Federal. Eu estava com 3 de 10 em uma matéria. Na prova da Receita Federal são mais de 20 matérias. Em Comércio Internacional eu estava com 3 de 10 no gabarito preliminar. E aí depois, só que na minha opinião eu podia ganhar mais 4 pontos, porque tinha 4 gabaritos errados. A banca só mudou 2, mesmo assim foi suficiente, eu fui para 5 de 10 e fiz o mínimo. O mínimo era 40%, não era 50% para cada matéria. Mas enfim, e as outras matérias? Vamos analisar o tamanho de cada uma aqui. Os tamanhos são bem parecidos nos dois cargos, tá? Tanto investigador quanto inspetor. E você vai ver que aqui, inspetor, você tem um pouquinho mais de aula. Direito penal tem uma aulinha a mais, proc penal tem 2, constitucional tem 5 a mais. Essa é a diferença entre os dois pacotes aqui nesse cursinho online que eu olhei, no qual eu me baseei. Tá? Então vamos lá, enquanto língua portuguesa tem 13 aulas, e que a gente já combinou que você vai estudar via questões, porque
não vai dar tempo de você aprender a teoria toda da língua portuguesa em 4 meses, provavelmente. As outras matérias têm um tamanho ali razoavelmente parecido. A menor matéria é processual penal, ok? E a maior matéria e mais trabalhosa e que vai tomar mais tempo e que provavelmente você vai ter que estudar com videoaula é informática. Informática é um problema na sua vida a partir de agora, especialmente se você não gosta, não tem conhecimento nenhum de informática, você vai ter que estudar. E aí eu recomendo que você assista videoaulas, porque senão a informática pode ser uma coisa muito abstrata, você não estou entendendo nada disso para mim faz sentido. Com videoaula, imagenzinha, foto, aquela coisa toda, você talvez consiga entender melhor. Mas não vai resumir, pelo amor de Deus, não dá tempo. Eu já não recomendo resumir, nunca, mas não dá tempo. Se você for fazer resumos, você não vai conseguir sair do lugar. Então confia no professor Diogo Moreira, assiste a videoaula e faz as questões daquela aula, como exercícios de fixação. Aí você assiste a próxima aula, faz as questões dela. Assiste a próxima aula, faz as questões dela. Fazer questões, testar o conhecimento, fazer exercícios de fixação é uma das melhores formas de memorizar informação. A memorização de longo prazo funciona muito melhor se você fizer questões do que se você fizer um resumo, se você escrever, se você... Não interessa, cara. Faz questões que você vai estar num ótimo caminho. Além disso, a prova é fazer questões, né? Então, se você ficar bom nisso, você vai acertar mais questões do que os seus concorrentes. Informática tem que ter uma carga horária alta também, assim como língua portuguesa. Das outras matérias aqui, direito administrativo, direito constitucional são matérias mais clássicas e tem um tamanho razoável, mas as outras estão com um tamanho muito parecido, especialmente penal, constitucional e legislação especial. Então, você vai distribuir uma carga horária mais ou menos parecida entre elas. A dúvida aqui fica com o direito administrativo. Por quê? O curso normal de direito administrativo tem 12 aulas, mas se você pegar a legislação do Estatuto dos Policiais Civis, Estatuto dos Policiais, Estatuto dos Servidores, decreto-lei, não sei o que lá, toda a legislação que rege o corpo funcional da Polícia Civil dá muita coisa. E até ficou meio assustador aqui com 13 aulas no caso desse cursinho, mas eu acho que não é tanta coisa assim. De toda forma, isso pode ser cobrado, você vai ter que estudar também, então você vai ter que colocar uma carga horária um pouquinho maior para direito administrativo se você considerar que essa matéria de Estatuto dos Policiais Civis está dentro de direito administrativo. Se não, você pode tratar como uma matéria separada, nada impede, você vai ter no seu ciclo de estudos português, legislação especial, direito administrativo, Estatuto dos Policiais Civis, constitucional, penal, bloco penal e informática. Então é como se você tivesse uma matéria a mais no seu ciclo de estudos. Dá para tratar dessa forma também. Se ela for pequenininha, você já bate ela logo, deixa no modo revisão e toca o barco. Mas essas 3 matérias, português, administrativo e informática, vão ter que ter uma carga horária maior no seu ciclo. Então, se você está dando 1 hora para cada matéria, essas matérias aqui tem que ter 90 minutos, 120 minutos talvez, no seu ciclo. Novamente, se quiser aprender mais sobre ciclo, caderno de erros, revisões periódicas e tudo mais você encontra dentro da comunidade Estudo Completo, além dessa análise dos assuntos mais cobrados pela banca. O que você está vendo aqui nessa análise? Assuntos da banca FGV e o grau de incidência deles na área policial especialmente. E o que esses assuntos aqui marcados em laranja estão mostrando? Eles respondem por 80% das questões. Se você somar os percentuais deles aqui do lado, dá 80% mais ou menos. Repare que praticamente 1/3 dos assuntos responde por 80% das questões. Então, se não der tempo de estudar tudo, se você vai ter que deixar alguma coisa sem ver, sem ler, sem estudar, deixe algum desses assuntos que é menos cobrado. Preferencialmente vai de baixo para cima. Corta esse, corta esse, corta esse, corta esse, corta esse, corta esse. Enfim, começa a estudar, faz a sua leitura lá de cima para baixo.
garante primeiro os assuntos cobrados com mais frequência. Diogo, vai ser assim na hora da prova? Não sabemos. Isso aqui é uma análise estatística do passado, não é futurologia, mas é uma tendência da banca. Normalmente, a maioria das questões são interpretação de texto, em segundo lugar, morfologia, em terceiro lugar, reescrita de frases, substituição de palavras, enfim, tende a ser assim. E aí você pode também, estou com muita dificuldade no vocábulo como, não cai nunca, partícula C, esquece, o discurso direto, indireto livre, coisas que não caem nunca você vai deixando sem gastar muito tempo, sem quebrar muito a cabeça, porque tem uma chance de não cair nessa prova, tá? Novamente, é uma análise do passado, não tem garantia nenhuma de que vai ser assim no futuro, é importante você saber isso, pequeno padawan. Beleza? Então, essa é a análise, faça a revisão via questões, faça os exercícios de fixação. Diogo, mas eu acabei a leitura da teoria toda. Parabéns, você está na frente de muita gente se você fez isso, e continua fazendo questões. Refaz todas as questões de todos os PDFs, depois refaz tudo de novo e por aí vai. Eu entro mais em detalhes de como fazer essas revisões via questões lá nas minhas aulas na comunidade, e se você estiver na comunidade, no próximo vídeo aqui embaixo eu te ensino a fazer o seu ciclo de estudos com a minha planilha geradora de ciclo, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, e aproveita o conteúdo gratuito aqui no YouTube e no Instagram, beleza? A gente se vê por aí. Bons estudos, grande abraço.